Olha, a Polícia Federal apreendeu o passaporte do empresário Carlos Wizard, o passaporte dele que foi uma determinação do Supremo Tribunal Federal. O empresário Carlos Wizard, lembrando para você, é apontado como um possível financiador daquele gabinete paralelo, justamente que aconselhava o Ministério da Saúde, segundo a CPI investiga. Então ele desembarcou hoje em Campinas, aqui no Brasil, hoje pela manhã, fez essa publicação nas redes sociais em que ele fala que estava acompanhando nos Estados Unidos a gravidez da filha dele. O neto deve nascer nos próximos dias, segundo a publicação do empresário, mas que, portanto, já está aqui no Brasil e assim que pisou em solo brasileiro, teve o passaporte apreendido. Essa é uma determinação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. Você deve se lembrar também que havia contra ele uma autorização do Supremo para a condução coercitiva, que ele fosse levado obrigatoriamente à CPI para prestar depoimento. Mas no fim de semana, o ministro Luiz Roberto Barroso acabou com essa decisão, tirou ela da validade, porque ele já informou que vai sim comparecer à CPI na próxima quarta-feira, no dia 30, e, portanto, agora com o passaporte apreendido, já em solo brasileiro, a Polícia Federal confirmando que está com esse documento dele em mãos. Só depois dele prestar depoimento à CPI na quarta-feira é que esse documento pode ser devolvido ao empresário. A suspeita é que ele seja um dos financiadores desse gabinete paralelo. É um requerimento do senador Alessandro Vieira, que quer questioná-lo não só sobre esse possível financiamento desse grupo, mas também sobre essas irregularidades que surgiram com o depoimento dos irmãos Miranda. Por quê? Carlos Wizard e o outro empresário, Luciano Hang, também faziam uma interlocução em Brasília, pressionando as autoridades não só a comprar essas vacinas, como a vacina chinesa também, não a Coronavac, mas outra, a CanSino, que também vai entrar na lista de investigação da CPI, a vacina russa e também para que houvesse a compra pela iniciativa privada. Então, tudo isso deve ser esclarecido pela CPI da pandemia agora com a chegada de Carlos Wizard ao Brasil. Pois é, vamos chamar o Gustavo Uribe para falar sobre isso, inclusive nesse tweet em que o empresário Carlos Wizard postou no Instagram, se a gente conseguir colocar de novo, ele diz exatamente o seguinte: em março viajei para Utah para visitar meus pais que moram nos Estados Unidos há mais de 30 anos. Depois segui para a Flórida para estar próxima à minha filha Thaís, que dará à luz ao meu neto nos próximos dias. Acabo de pousar, então, em Campinas e logo mais para Brasília, onde farei meu depoimento na quarta-feira. Agradeço a manifestação de apoio, carinho, estou com a consciência em paz. E aí ele continua o texto aí nesse post que ele fez nas redes sociais. Gustavo Uribe, muito bom dia para você. Bom, passaporte apreendido, mas de qualquer forma o empresário falou que vai comparecer na quarta-feira, fazer esse depoimento para esclarecer vários pontos, principalmente daqueles relacionados ao gabinete paralelo. Agora é esperar para ver, né, Marcela? Bom dia a todos, Marcela, Daniel. Esse depoimento tinha sido marcado há 2 semanas. Carlos Wizard estava no exterior. Na época ele havia dito que ele estava lá porque ele estava acompanhando um tratamento de saúde de um parente. Hoje se soube que, na verdade, era a gravidez da filha. E agora, com o passaporte dele retido, é uma tentativa da Polícia Federal e da CPI da pandemia de garantir que ele compareça na quarta-feira. Carlos Wizard, como vocês mesmos disseram, ele tem algumas questões para esclarecer. Uma delas é o gabinete paralelo, ou seja, se existia essa estrutura que aconselhava o presidente no combate à pandemia do coronavírus e que ia em linha contrária ao Ministério da Saúde. No caso de Carlos Wizard, não ia em linha contrária. Ele era um conselheiro informal do então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Inclusive, eles se conheceram lá em Roraima, na questão da Operação Acolhida, da entrada de venezuelanos. Carlos Wizard, que chegou a ser convidado por uma secretaria do Ministério da Saúde, mas acabou não querendo ir, não assumir o posto, e depois de uma série de polêmicas de declarações que ele deu em relação a que havia um superdimensionamento do número de mortes pelo coronavírus no Brasil. E existe agora a questão também da vacina, que deve ser muito explorada nesse depoimento da quarta-feira. Sobretudo porque Carlos Wizard era um dos interlocutores e uma das pessoas que vinha articulando esse projeto de lei para que o setor privado pudesse comprar doses de vacina. Projeto de lei que foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas que agora está paralisado no Senado Federal. Apesar de muitos senadores da base querendo votar essa proposta, por enquanto não há uma perspectiva de votação.
É um depoimento importante, então, que a perspectiva é que ocorra na quarta-feira, caso Carlos Wizard compareça. Desta vez, ele não poderá dizer que está no exterior, já que ele tem o passaporte retido.